O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, nos recolhamos num tempo de silêncio, em oração, e em nosso íntimo invoquemos o auxílio do Espírito Santo, para que por ele alcancemos a graça de compreender esta palavra e sermos hoje introduzidos no caminho da graça que celebraremos na Páscoa. Rezemos suplicando o auxílio do Divino Espírito. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Com esta palavra do Salmo penitencial, o Salmo 50, nós iniciamos também nossa meditação neste rito tão importante que abre o caminho para a Páscoa. A quarta-feira de cinzas e o rito de receber daqui a pouco a imposição das cinzas sobre a nossa cabeça só tem sentido se a gente faz desse rito do receber as cinzas, do participar desta Santa Missa, percorrer os 40 dias da Quaresma como um caminho de busca de aperfeiçoamento de tudo em nossa vida, para nos renovar de modo extraordinário a nossa vida na Páscoa do Senhor. Quem celebra a Quaresma, deslocado do sentido da Páscoa,
esvazia completamente o sentido espiritual da quaresma. Para a catequese e para todos nós, a quaresma, e particularmente o rito do receber as cinzas, só tem sentido como um caminho de preparação para o mistério central da nossa fé. Para a gente entender isto, as leituras todas, abramos nossa reflexão com a segunda leitura. No seu folheto, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu folheto é o número 7. Paulo diz uma palavra importantíssima. Irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que vos exorta, através de nós. Leiamos juntos. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. O caminho da quaresma, o caminho de preparação para a Páscoa, é um caminho em que nós nos deixamos reconciliar com Deus. Como é que isso acontece? Diz Paulo. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. As pessoas têm que olhar para nós, e nós, no caminho de aperfeiçoamento, de purificação da nossa vida, nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, diz Paulo, leiamos juntos. Nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Pronto, aqui é a palavra-chave. Nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Quantas pessoas têm uma prática religiosa, têm costumes religiosos, têm práticas de oração e de devoção, mas toda vida religiosa e toda prática religiosa com ela não a torna alguém qualificado e capacitado para sempre receber de forma plena a graça de Deus. Ela constantemente recebe a graça de Deus, mas recebe em vão, como um chão duro quando cai a chuva. O chão duro, a água cai do céu, a chuva abençoada e escorre, não penetra. A pessoa está com o coração duro, a mente atrofiada, a pessoa está bloqueada e travada. A graça vem, Deus sempre envia, mas ela é um permanente estado de quem recebe em vão a graça de Deus. Quem sabe você tem pedido a Deus muitas bênçãos e muitas graças, e essas bênçãos e graças têm sido derramadas abundantemente sobre você, e você nem percebe que você mesma, que você mesmo está recebendo a graça de Deus em vão. Ela vai, derrama, cai e escorre. Isso existe? Isso acontece? Nós vamos ver agora no Evangelho 3 práticas religiosas que podem transformar a mim e a você em gente profundamente piedosa na religião, profundamente religiosa e piedosa, mas que o tempo inteiro joga fora a graça de Deus. Vamos ao Evangelho. 3 modos pelos quais nós precisamos hoje pedir ao Senhor a não deixar, número 9 do seu folheto, não deixar que nós recebamos a graça de Deus em vão. Estamos no capítulo 6
do Evangelho de Mateus, versículo 1 até o 6º, depois 16 a 18. Continuamos, como nos domingos anteriores, dentro do grande sermão da montanha. Jesus, depois de proferir as bem-aventuranças, instrui e introduz os discípulos em modos concretos de viver as bem-aventuranças. Hoje ele apresenta 3 práticas que nós precisamos cuidar delas. Primeiro, diz assim: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens. Leamos: só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Caso contrário, não recebereis a graça de Deus, ou recebereis em vão. Quando você pratica a vossa justiça na frente dos homens só para ser vistos, pode ser a melhor obra do mundo, pode ser a coisa mais extraordinária do mundo, mas a motivação que você faz o bem é para ser visto, já esvaziou o bem que você fez. Está claro? 3 modos que isso pode acontecer. Versículo 2: por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem, leiam, os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Dar esmola, tocar trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Sinagoga era a casa da reunião da comunidade todo sábado de manhã no Antigo Testamento. Se Jesus estivesse falando hoje, para nós aqui, ele diria assim: não toques, quando der esmola, não toques a trombeta, como fazem os hipócritas nas igrejas, que dão esmola só para serem elogiados. Tem quem faz o bem só para ser elogiado? Nós conhecemos, nós também fazemos isso e percebemos que fazemos isso. Diz Jesus: em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. No versículo 3 ele diz: ao contrário, quando deres esmola, vamos ler, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Que nem o seu próprio corpo seja informado de um lado para outro, a mão esquerda não sabe o que a direita fez. Lacre. De modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. A esmola está falando de quem recebeu a graça de Deus e pode transformar essa graça de Deus em graça multiplicada. Na verdade, a graça só é graça quando ela é multiplicada, transbordada, dada como graça. Quando você pega de Deus o dom precioso de ter os bens que você tem, esses bens que são úteis para o bem seu, da sua família, e para dar a você a oportunidade de ajudar os outros, e você pega esses bens e usa esses bens, não em vista da necessidade do outro, mas da carência e do desejo de ser elogiado, aplaudido, reconhecido, você transforma uma bênção, uma graça, os bens que você tem, fruto do seu trabalho, da sua luta, ou herança que você recebeu, ou de alguém que trabalha muito para você ter o que você tem, e você usa isso para fazer mal com o bem que você recebeu. Portanto, a esmola trata de 2 bênçãos em nossa vida: como eu cuido do meu próximo, que é uma bênção para mim, que precisa de mim, como eu cuido dele, e como eu uso os bens que Deus me deu a graça de tê-los,
de conquistá-los. Quando você usa os bens e o centro da atenção é que aquele que recebe a sua ajuda seja dignificado, honrado como filha, como filho de Deus, pelo dom precioso do seu ato, da sua caridade e do bem que você partilha com ele, aí você alcançou o mistério extraordinário de não receber a graça de Deus em vão. Amém? A igreja no Brasil os bispos convocam-nos neste ano a meditar um bem. A nossa casa, a moradia. Você recebeu de Deus a graça de ter a casa que você tem, seja sua ou de aluguel, mas onde você vive, você mora. Tendo a casa que você tem, a bênção que é ter a proteção que você tem, a privacidade que você tem, a graça de ter um lugar que cuida de você, que dignifica você ter onde viver, você faz do fato de ter a sua casa uma oportunidade para perguntar: Senhor, é tão bom receber do Senhor a bênção de ter essa casa, que eu preciso me preocupar com quem não tem moradia. Você sabe quantas pessoas no Brasil não têm casa própria ou não têm moradia? Esse tema te preocupa? Você olha para os que não têm moradia e apenas rotula: não tem porque é desorganizado, não tem porque torra tudo na farra, não tem porque não trabalha. Você apenas rotula quem não tem? Ou você diz: é tão bom ter a minha casa, é uma bênção ter o lar que nós temos, que aquela pessoa que eu conheço que não sabe zelar de uma casa, que não sabe administrar os bens que tem, eu vou ser instrumento de Deus para ensiná-la a administrar os bens, os dons que ela tem, a desenvolver uma habilidade, a ter uma profissão, a dar sentido para a vida dela, a trabalhar e a conquistar a casa para ela, porque se eu recebi de Deus a graça de ter uma bênção, minha casa, eu preciso ser uma bênção para ajudar que o meu irmão conquiste a dignidade dele. É assim que a gente não recebe a graça de Deus em vão. Amém? Pode reagir. É assim. A sua casa é casa que guarda você e dá a você a oportunidade de estar sempre aberto para receber a graça de Deus e transformar essa graça multiplicadora na vida de quem precisa, ou você recebe em vão e ela bloqueia e trava? Ou você usa os bens somente para ajudar os outros e ser elogiado pelos homens? Não receber a graça de Deus em vão com os bens que você tem. Segunda sentença, versículo 5. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças. Vamos ler juntos? Para serem vistos pelos homens. Reza para ser visto. Tem uma prática religiosa que o foco da prática religiosa é provocar nos outros admiração e as pessoas dizerem: você reza bonitinho, você é tão piedoso, tão piedosa, você é tão, e as pessoas não focam nem no bem que você faz rezar, e menos ainda desejam alcançar uma comunhão com Deus, com quem você busca ter comunhão na oração. As pessoas param em você e falam mais de você e sobre você do que o Deus com quem você se relaciona na oração. Não receba em vão a graça de Deus. Bento XVI diz que rezar é fazer o ser humano se tornar eco da vontade e do amor de Deus.
Rezar é ato de liberdade diante de Deus. Não é um monólogo, onde só você fala, e ainda quer arrancar elogio e reconhecimento e serviço pelos outros. Rezar é falar com um pai que te vê, que te ouve, que te fala, que te educa, que te conduz. E por último, que dá a você o dom precioso do seu Filho, a sua palavra feito carne, que habitou no meio de nós. A sua palavra viva, que é presença no meio de nós, que é diálogo conosco. Ao contrário, diz Jesus no versículo 6, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Olhar para Cristo e ver como Cristo reza. Bento XVI diz que a oração de Cristo e a prática de oração de Cristo alcança o seu ápice na cruz, quando do alto da cruz ele reza ao Pai: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando do alto da cruz Jesus reza ao Pai: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado, toda justiça foi feita, eu paguei o preço para dar a cada filha e a cada filho seu a graça de voltar a ter a dignidade de ser chamado seu filho, sua filha. Eu paguei o preço com meu sofrimento, eu paguei o preço com as minhas feridas, paguei o preço da cura dos seus filhos, da purificação dos seus filhos, e eu te ofereço, Pai, pelo meu sofrimento, eu te entrego cada uma e cada um, por quem eu, com o meu sofrimento, ofereço o meu sofrimento como oração a Ti, ó Pai, para que cada mulher e homem seja reconciliado e seja um pote transbordante de graça, da bênção e graça do Senhor. Amém, igreja? Reage, igreja. Reage. Não receber a graça de Deus em vão com os bens que você tem, na prática da esmola. Cuidando da casa que você tem e zelando para que todos tenham moradia digna. Não receber a graça de Deus em vão com a prática da oração, ter uma prática religiosa de fachada de hipócrita. A palavra hipócrita lembra um elemento, um recurso do teatro grego, dos grandes teatros gregos, daquela arena do teatro grego, em que os artistas causavam impactos enormes, interpretando muitos personagens, em que ele trocava de veste e principalmente de máscaras. O ator do teatro grego trazia dentro da sua veste aqui muitas máscaras, sequenciadamente colocando, e um mesmo ator interpretava muitos personagens, trocando a máscara e interpretando vários personagens. Quando Jesus diz para nós: não sejais como os hipócritas, Jesus está dizendo: não seja um encenador, um fazedor de cena na frente dos outros para ser elogiado, e por trás de você está um que não é esse da máscara que você traz. Amém? Terceira forma de não receber a graça de Deus em vão, versículo 16 do Evangelho: quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas, os mascarados. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, leiamos: eles já receberam a sua recompensa. Versículo 17: tu, porém, jejuartes, perruma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está
somente teu pai veja que você está jejuando, e o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. O jejum, o que é o jejum? Muita polêmica sobre isso. A esmola é a minha relação com os meus bens e a minha relação com o meu próximo. A oração é a minha relação com Deus. O jejum é a minha relação comigo mesmo. Cuidado, jejum é renunciar a alguma refeição, privar-se do alimento, para provocar o corpo a sentir necessidade do alimento. Hoje em dia está na moda a substituição do alimento por tantas coisas. E acabam por não fazer um jejum educativo. O jejum é privar-se do necessário, do essencial para o corpo estar vivo, o alimento para o corpo. Você não toma café da manhã, não almoça, ou você sabe, cada um tem que saber a dosagem do que te é possível na prática do jejum. Quando você dispensa de uma refeição e o tempo vai chegando, você começa a sentir o desconforto, a fraqueza, tudo que faz o corpo mudar por falta do alimento. Aquele desconforto que por vezes gera impaciência, nervosismo, mal-estar, moleza, seja o que for, aquele desconforto ele é pedagógico. Aquele desconforto tem que fazer você rezar assim: Senhor, como a falta da minha refeição hoje, o almoço ou o café da manhã, faz o meu corpo entrar em colapso e ficar no desconforto que está, eu quero que o Senhor me oriente. O que mais eu necessito para viver? Não só comida. A minha relação com a comida e com o alimento é um aspecto para que, privando-me de um alimento ou de uma refeição, eu descubra outros tipos de alimento que eu não posso me negligenciar. Todos os tipos de coisas que me dou por necessitado, coisas supérfluas, coisas desnecessárias, coisas que eu não preciso e eu digo, não dou conta de viver sem isso aqui. As vontades, os desejos, as ambições. O jejum, minha gente, é a busca do autodomínio. O jejum é a busca da moderação do temperamento, da paciência, da moderação da língua, da moderação da paciência, dos sentimentos, da moderação das emoções, das paixões, dos afetos. O jejum é um aspecto que te educa a olhar para todos os aspectos. Portanto, tome cuidado em não pensar que, eu vou passar a quaresma sem comer doce, sem tomar refrigerante. Provavelmente o seu médico disse que você não pode ficar, não é quaresma sem comer isso não, é nunca comer isso, porque te faz mal. Jejum é privar-se do necessário, e não do fútil, e não do supérfluo. Eu vou passar a quaresma sem fumar. É um absurdo. Tem que passar a vida inteira sem fumar. Eu vou privar-me nessa quaresma, não vou comer chocolate. Se não te faz bem, você tem que descobrir, e se o chocolate te estimula e te dá aquela vibração falsa, que é um elemento externo que entra em você, que te dá uma energia, você tem que perguntar, como eu fico mal sem chocolate? Porque Deus não é para mim a energia de vida, como eu dou para o chocolate o direito de mandar em mim. Entendeu, gente? Entendeu? É um recurso pedagógico.
é uma forma de lidar com desejos, com vontades. É uma forma de busca de autodisciplina, de autocontrole. Não adianta dar esmola, ajudar os outros, aumentar as rezas na quaresma, fazer jejum, se o maior de todos os jejuns não te alcança, que é perguntar assim: eu, que quando não tomo café da manhã e não almoço, fico tão mal, e não fico mal do mesmo modo quando no domingo eu mato a Santa Missa sem nenhuma razão séria. Como é que eu me dispenso do alimento espiritual e não percebo o mal que me faz não receber a Eucaristia e entro em colapso porque não tomei o café da manhã, eu não almocei? É pedagogia, é instrução para você, através do alimento. Repito, jejum é abster-se, privar-se do necessário, do essencial para o funcionamento do conforto do corpo. Não é abster-se do supérfluo. Eu vou passar a quaresma sem xingar. Passa a quaresma inteira mordendo na língua para nunca mais voltar a xingar. Eu preciso parar de gritar lá em casa. Passe a quaresma inteira, 2 horas por dia de joelho no quarto, para não é só a quaresma não ficar gritando lá em casa, é nunca mais ninguém lá em casa ouvir eu bradando gritos de agressividade, de desmedida, de desequilíbrio. Jejum é busca do autodomínio, da moderação, é perguntar: qual é o essencial para a minha vida, como o alimento é para o meu corpo, e que eu estou desmanzelando e não cuidando. Está claro? Está claro? Pronto. Daqui a pouco vamos começar agora a preparar-nos. Isso significa não receberdes a graça de Deus em vão. O bem que você tem, os bens, sua casa, os bens que você tem, a fartura de alimento que você tem acesso a ele, a graça que você tem de ter prática religiosa e transforma isso numa coisa errada, numa hipocrisia, o bem que você tem, o poder ajudar os outros a melhorar a dignidade de vida deles. Não receba a graça de Deus em vão. Olhe para todas as dimensões da sua vida e pergunte hoje a Jesus: Senhor, o que é que eu estou tratando mal das graças de Deus que eu tenho recebido e tenho recebido em vão? Amém? Pode ser que você vai ter surpresas. Tem coisas que você está pedindo para Deus há muitos anos e já tem muitos anos que você já está jogando ela fora no lixo há muito tempo. Amém? Isso é não receber a graça de Deus em vão. Vamos preparar para receber as cinzas. Daqui a pouco, todos nós vamos receber um sinal da cruz. Os ministros estão me ouvindo? Os ministros estão me ouvindo? Nós vamos colocar a cinza sobre a cabeça e com o sinal da cruz assim, despejando a cinza sobre a cabeça, fazendo o sinal da cruz com a cinza, e vamos dizer a cada um, todos nós vamos ouvir alguém dizer-nos: converta-te e creia no Evangelho. Converta, metanoia, mude a mentalidade sobre sua relação com os bens, sua relação com o próximo, sua relação com Deus, sua relação com você mesma, com você mesmo, que o jejum indica. Mude a sua mentalidade para mudar a meta. Converta-se. E a meta é crer no Evangelho, crer na boa nova, que você vai sair daqui hoje iniciando um caminho que, quando chegar o domingo da Páscoa, que a gente for celebrar a Páscoa no domingo da Páscoa,
nós vamos ser um pote limpo, purificado, e a graça do ressuscitado vai ser derramada abundantemente sobre nós, e nós vamos passar o ano inteiro transbordando a graça de Deus, que a gente nunca mais vai receber em vão. Amém, igreja? Reage. Nunca mais. Reage. Não é só agora, não. Nunca mais. Incline a sua cabeça. Rasgue o seu coração e não as vestes. Rasgue o seu coração diante de Deus. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e diga ao Senhor, por esse rito de receber as cinzas, você alcance a graça de fazer um caminho de preparação para a Páscoa, e nunca mais você vai receber a graça de Deus em vão. Fale com Ele e renove sua aliança com Ele. Reze. Fiquemos de pé. Irmãs e irmãos, supliquemos a Deus Pai, que se digne abençoar com a riqueza de sua graça estas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças, em sinal de penitência. Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham, e vos reconciliais com os que reparam suas faltas. Inclinai com bondade o vosso ouvido às nossas súplicas. Derramai propício a graça da vossa bênção sobre os fiéis que vão receber estas cinzas, e sobre estas cinzas que serão colocadas sobre nossas cabeças, para que, prosseguindo na observância da Quaresma, mereçam chegar de coração purificado à celebração do mistério pascal do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Sentados. Se houver alguma pessoa com dificuldade de caminhar, fique por último e no final levante a mão, que a gente leva a cinza lá onde ela está no banco, tá? Agora todos nós, como eu disse, recebe o sinal da cruz com a cinza sobre a cabeça. O ministro diz: converta-te e creia no Evangelho. Você põe a mão no coração e diga um forte amém. Mas não volte para o banco e fique conversando como se estivesse na feira, não. Volte para o banco, e se tiver saúde inclusive, volte para o banco, ajoelhe-se e fique longe